Olá, eu sou Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar. Bem-vindo a mais um episódio das trilhas sobre os conteúdos do exame CFP. Aqui na trilha, teremos conversas exclusivas com planejadores financeiros que nos contarão como aplicar os conteúdos do exame na prática do dia a dia. Fique por aqui e nos acompanhe para conhecer um pouco mais sobre o exame CFP. Falar de aposentadoria é falar de futuro e de como transformar sonhos em planos concretos. No trabalho do profissional CFP, esse tema aparece todos os dias, seja para calcular quanto guardar, escolher os melhores produtos ou ajustar expectativas de vida. Hoje vamos entender juntos como esse conteúdo do exame ganha vida na prática de um planejador financeiro. E para falar desse tema com a gente, que está presente no módulo 4 do exame, hoje eu recebo a Marcela Pulice, CFP, Private Banker com 20 anos de experiência em serviços financeiros, Family Office e assessoria de investimentos no Private Banking. Ela também é presidente do Conselho de Ética da Planejar e dedica sua carreira a ajudar pessoas e famílias a investir melhor, alinhando objetivos, perfil de risco e planejamento. Vamos conversar sobre como esses conceitos ajudam a construir um futuro financeiro mais seguro para os clientes. Bem-vinda, Marcela. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Bom, começando aqui a falar da aposentadoria, esse módulo 4 do exame, começa a aparecer no ano que vem. A minha primeira pergunta é: planejamento de aposentadoria é um dos pontos centrais do trabalho do planejador financeiro. Na sua experiência, como mostrar para o cliente a importância de começar cedo? E quais os principais desafios que você enxerga? A melhor forma de demonstrar a importância é com números, com dados. Eu costumo mostrar quem começou antes e quem começou depois. E a diferença no capital acumulado, ela é significativa, impressiona. Então, o efeito dos juros compostos no tempo é um bom argumento para o profissional CFP. E dos desafios, eu diria a falta de senso de urgência. Muitas pessoas enxergam a aposentadoria como algo muito distante e despesas financeiras imediatas, como educação dos filhos, compra de imóvel, e com isso se esquecem de planejar a sua aposentadoria. E você conseguiria citar para a gente quais variáveis você considera fundamentais para o cálculo e a projeção dessa aposentadoria? Por exemplo, inflação, taxa de juros? Sim, são várias, eu vou listar aqui algumas que eu costumo utilizar. A idade atual versus a idade desejada na aposentadoria, o padrão de vida na aposentadoria, então, de fato, o valor mensal que se deseja ter, claramente a inflação estimada e também a taxa real de retorno dos investimentos, e também a expectativa de vida. Então, quanto esse capital precisa durar, o valor acumulado, né, e os valores mensais previstos, e também outras fontes de rendas, né, como renda de aluguéis, da própria previdência privada, enfim, são diversas variáveis que permitem projetar não só o valor que é necessário acumular, como o plano de ação para chegar até lá. Bom, para fazer esse cálculo do capital necessário para manter o padrão de vida, como você costuma conduzir essa projeção? Eu costumo utilizar a técnica do fluxo de caixa descontado. Considerando o valor desejado de renda mensal da aposentadoria, ajustado pela inflação, e projetando esse valor até a expectativa de vida, de fato o cliente vai ter a previsão do montante que é necessário para suportar, sustentar essa renda lá no futuro. E a gente sabe que existem diversos tipos de clientes. Como lidar com clientes que acreditam que a aposentadoria está muito longe e adiam o planejamento? Eu costumo utilizar três estratégias. A primeira delas é educação financeira. Eu costumo mostrar com números simples que o tempo ele é um aliado insubstituível. Quanto antes começar, melhor. O segundo, exemplos reais. Eu mostro que pessoas que começaram tardiamente encontraram dificuldades. E por fim, como algumas pessoas enxergam a aposentadoria algo muito distante, muito longe, eu transformo para metas de curto prazo, em coisas de 2 anos, de 3 a 5 anos no máximo, para ficar um pouco mais tangível e não tão abstrato para a pessoa. A ideia é tornar o futuro mais próximo e mostrar que o custo de adiar, ele é alto. E aí a gente falou bastante aqui do cálculo para chegar no montante, como a gente fazer essa fase de acumulação acontecer ao longo da vida. Porém, tem um momento que chega a fase de aposentadoria mesmo, né? Da retirada desse montante.
Como você estrutura esse momento de transição? Essa fase, ela exige mudanças de mentalidade e também de estratégia. Aqui algumas ações que eu adoto. Revisão de alocação, então reduzir gradualmente o risco da carteira, preservando o capital acumulado e, claro, não abrindo mão da rentabilidade. Eh, Alguns ajustes que eventualmente sejam necessários, tanto por mudança econômica como mudanças pessoais. Legal. E que tendências você enxerga para o futuro do planejamento de aposentadoria no país e como o planejamento financeiro está presente nesse futuro? Algumas tendências já despontam. Uma delas é a tecnologia, né? Então, como a gente estava conversando no começo, tem muitos simuladores hoje disponíveis, tanto para os profissionais CFPs quanto para os clientes. Então, você pode ali simular, né? Começar a se interessar um pouco mais sobre o tema. Educação financeira desde cedo. Então, você percebe um movimento das gerações mais novas, eles estão eh, se interessando mais cedo e entendendo que o quanto antes investir melhor. E também tem popularizado muito os fundos de previdência, né? Cada vez mais tem aparecido no mercado, tem se falado muito. Então, isso também ajuda a popularizar o tema. E o papel do profissional CFP, ele vai ficar cada vez mais relevante, não só pela parte técnica nesse tema, como também para criar uma relação de confiança e de relacionamento de longo prazo com o cliente. Legal. E para a gente fechar aqui para quem está nos assistindo, que conselho você daria para quem está se preparando para o exame e quer aplicar os aprendizados do módulo 4 no dia a dia com os clientes? Esse módulo ele exige bastante cálculo matemático, então eu sugiro focar nos aportes mensais, no comparativo entre previdência e outros investimentos, a questão da tributação também, de diversos planos, e também conhecer as diferenças entre os planos VGBL, PGBL, entender a melhor adequação ao perfil de risco do cliente e suas necessidades financeiras. Ótima sugestão. O módulo 4 mostra que pensar em aposentadoria não é apenas pensar em um futuro distante, mas sim começar um planejamento desde cedo, em etapas ou microetapas, para que você consiga alcançar os objetivos que deseja. Ele aborda cálculo de capital, fontes de renda, entendimento de VGBL e PGBL, risco de longevidade, entendimento sobre previdência e benefício do INSS, por exemplo. Tudo isso para que o profissional CFP consiga oferecer segurança e estabilidade financeira na vida dos seus clientes. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática. Chegamos ao módulo 4, que trata de planejamento de aposentadoria, incluindo estratégias para acumulação de riqueza nos anos pré-aposentadoria e técnicas de desacumulação e retirada de recursos nos anos pós-aposentadoria, considerando planos de pensão públicos e privados e outros ativos do cliente. Também vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos que estruturam o conhecimento em planejamento de aposentadoria. Este módulo aborda 4 macrotemas principais que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos os princípios de planejamento de aposentadoria, que mostram como fundamentar decisões e estratégias para longo prazo. Em seguida, falamos sobre os objetivos do planejamento de aposentadoria, para alinhar metas financeiras com as expectativas e necessidades dos clientes. E o terceiro macrotema é a análise e projeções das necessidades na aposentadoria, que permite avaliar quanto será necessário acumular e como estruturar o plano de forma eficiente. E por fim, a renda de aposentadoria, projeções e estratégias de retiradas, para garantir segurança financeira e fluxo adequado de recursos durante a aposentadoria. Esses são os blocos que formam a base do módulo 4. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros módulos do programa detalhado para você saber como cada bloco de conteúdo pode ser usado na sua preparação para o exame CFP. Para seguir avançando, aprofunde seus estudos com o material oficial do exame CFP e acompanhe as trilhas dos módulos nos canais oficiais da Planejar. E lembre-se, conte com a Planejar e siga nossos canais oficiais para saber tudo o que acontece na certificação CFP. Obrigada, bons estudos e boa prova.